Olá, sejam muito bem-vindos a mais um DHE Cast, o primeiro podcast sobre manutenção industrial. E hoje nós temos um convidado super experiente, um convidado que vai dividir aqui muitas histórias com você. E para entrevistá-lo, para bater esse papo com ele, Luiz Augusto, um dos sócios aí da DHE. Tudo bem, Luiz? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom dia. Hoje a gente tem o prazer de receber o Haroldo aqui e, sem dúvidas, é um dos maiores especialistas de hidráulica do país. Opa, muito do obrigado. estado, com certeza, né? Do país, muito provável. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, muito bom. E vamos lá. Haroldo, muito obrigado pelo teu tempo, que bom que você está aqui, vai poder compartilhar um pouquinho da tua experiência e das histórias aí, não apenas nacionais, né, mas internacionais. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa tua trajetória, porque você passou em alguns países, né? Sim. Bom, a minha formação em engenharia mecânica, aqui pela Universidade Federal do Paraná. Depois de formado, eu comecei trabalhando como chefe de turno em uma fábrica de aglomerados em Araucária, que foi ali que eu comecei a realmente entender um pouco de hidráulica, porque tinha uma prensa muito grande de aglomerado de madeira e tive que aprender na marra como é que funcionava aquilo. E dava bastante problema, porque a manutenção na época, o pessoal conhecia muito pouco de hidráulica, então a fábrica tinha paradas constantes pelo principal motivo, que é sujeira no óleo, né? Que você conhece bem isso aí. E a partir dali eu comecei minha caminhada no ramo da oleohidráulica. Saindo dali, fui trabalhar numa multinacional alemã de oleohidráulica e comecei a trabalhar com projetos de vendas. E isso aí é um segmento muito interessante de trabalhar pelo fato de você ter o desenvolvimento técnico das máquinas dos seus clientes e também desenvolver uma atividade comercial. Então, você fica atua nos dois segmentos. Fora que é sensacional que você vai nos clientes, ele tem que te contar os detalhes da máquina, como é que funciona, os porquês, para você poder desenvolver um projeto que resolva os problemas dele. Então, muitas vezes você era obrigado a assinar termos de que vai manter os dados em sigilo, sim, que você não vai passar. Eu tinha, por exemplo, 2 clientes que eram concorrentes. Chegou uma vez que um deles falou: olha, se não me contar o que você está fazendo lá, eu não compro mais de você. Eu digo: olha, meu amigo, então até logo, né? Não dá, porque se eu contar dele para você, você vai achar que eu conto. Então, tem como. Mas continua comprando igual. É interessante que nessa área, né, de vendas, da parte de engenharia com vendas, você tem que juntar habilidades, competências de exatas, sim, e de humanas, né? Com certeza. Não é fácil você encontrar uma pessoa que se adapte, né? É bem complicado. Muitas vezes você faz até papel de psicólogo dentro das empresas. Eu tive um cliente, por exemplo, que quando o patrão dele viajava, ele me chamava lá, fingia que queria uma consulta, mas a gente só ficava batendo papo. Só de conversa. Só conversa. Então tem de tudo que é tipo de cliente. E foi nessa multinacional alemã que você acabou viajando, morando em outros países? Exatamente. Você passou por onde, assim? Só para ilustrar como é que foi, o meu cunhado já era diretor de uma multinacional italiana e ele pegou algum artigo sobre intercâmbio entre países, etc. e tal, e eu imprimi tudo aquilo e levei para o nosso diretor. Ele falou: isso não interessa para nós. Eu falei: então por que a empresa não me manda sem esse sistema? Ele falou: mas o que você pensa? Eu falei: não, trabalhar só em vendas aqui eu acho que é muito cedo para parar com isso. E a hora de eu viajar é essa. Não estava casado ainda? Não. Daí ele falou, eu falei justamente por isso. Esse foi meu argumento, né? Que eu não tenho criança, não tenho esposa. Ele falou: essa é a verdade. E anotou no caderno dele. Até o meu colega, que era mais experiente de empresa, ele falou: ele anotou no caderno? Eu falei: anotou. Então você vai, porque quando ele anota... Já estava decidido. E aí um dia, uma segunda-feira,
Cheguei no escritório, ele liga e perguntou, antes de ir para a Alemanha, você pode ir para a Venezuela? Eu nem sabia que ia para a Alemanha, muito menos Venezuela. Só no caderninho dele já estava tudo esquematizado. Tava o mapa já. E daí acabei indo para Venezuela. Fiquei lá, acho que 7 meses, uma coisa Que assim. época que foi isso? Que ano? Foi em 88. Ainda era uma época boa lá, Sim. mas já era o começo da decadência econômica do país. Mas era um país muito rico. Era, por exemplo, uma das maiores concentrações de Ferrari lá. O pessoal tinha muito dinheiro. O pessoal ia tratar dente em Miami, pegar um avião particular e ia tratar dente em Miami, quer dizer, tinha muito dinheiro. Sim. E veja como é que está hoje lá, né? Chega a assustar a gente, né? Aí, voltando da Venezuela, apareceu uma oportunidade de fazer prospecção de mercado no norte do Brasil. Seria Belém, São Luís e Manaus. Isso até depois de muitos anos o Ricardo voltou a fazer esse mesmo trabalho para ver se tinha desenvolvido alguma coisa. Mas lá é um lugar bastante complicado, porque, por exemplo, em Manaus é mais difícil você mandar algum equipamento para cá, para conserto e receber de volta, do que você fazer uma importação dos Estados Unidos ou da Europa. Então também não desenvolveu muito esse mercado lá. Entendi. Voltando do norte do Brasil, aí fui para a Alemanha. Fiquei 1 ano lá, fazendo treinamento. E Em que cidade que você morou lá? eu morei em Horb. É 60 quilômetros para o sul de Stuttgart. E numa fábrica, você veja que interessante. Quando eu trabalhava nessa fábrica de aglomerado, tinha uma bomba que já era bastante usada, que dava muito problema. E a marca era Bruninghaus. E eu não podia nem ver a marca Bruninghaus na minha frente, porque aquilo lá me tirava o sono. Parava a produção, tinha que abrir a bomba, era complicado. E quando eu fui para a Alemanha, justamente a fábrica que eu fui trabalhar era a fábrica de bombas da Bruninghaus. Quer dizer, ironia do destino, mas uma fábrica fantástica. Fez as pazes com ela? Fiz as pazes. Lugar muito bom de viver. Era lá que fabricavam as A10V? Um dos lugares. Inclusive tem peças que, por exemplo, que não são fabricadas na Alemanha, só tem uma fábrica no mundo, eu acho que era no Japão, se eu não me engano, mas era na Alemanha que eles montavam tudo. Essa A10V é a bomba, até hoje ainda, acho que é a bomba mais utilizada, assim, né? Provavelmente. É difícil uma fábrica, uma planta que não tenha uma bomba 10V dessa. Porque até então sempre foi muito utilizada bombas de vazão constante. Só que isso aí tem uma perda de energia relativamente grande, dependendo do ciclo da máquina. E a grande vantagem da 10V é ser de vazão variável. O que isso significa? Que quando eu não estou precisando de uma vazão muito grande, ela automaticamente diminui a vazão dela e, em consequência disso, há uma redução do consumo de energia. Então, e a energia está cada dia mais cara e mais escassa, né? Verdade. Você esteve em Portugal também, né? Também. Como é que foi essa experiência lá? Aí eu Quanto tempo? voltei para o Brasil, já continuava aqui na filial de Curitiba, e apareceu uma oportunidade em Portugal, porque houve vamos dizer assim, um dos sócios da empresa saiu, do distribuidor da empresa saiu, e levou todo o corpo técnico junto. E a pessoa que era dona da empresa mesmo não entendia nada de óleo hidráulica. Então ela precisava de alguém para formar uma equipe e dar treinamento. E foi aí que apareceu a oportunidade de ficar 1 ano em Portugal também. Ah, daí lá você ficou no distribuidor. Fiquei num distribuidor de Portugal. E foi bem interessante, porque, por exemplo, apesar de falarmos português aqui no Brasil... Não é exatamente o mesmo idioma, não é a mesma né? coisa. Nós fomos fazer... Eu levei depois mais 2 colegas do Brasil para trabalhar comigo lá.
E nós fomos visitar um cliente, e era uma máquina da linha Mobil, que são retroescavadeiras, tratores, enfim. Sim. E ele falava, não, a máquina funciona, mas no ralantim não vai. E eu olhei para o meu colega, ele olhou para mim e falei, tá vendo? No ralantim não vai. E ninguém sabia o que era ralantim. Depois que nós íamos descobrir que ralantim quer dizer marcha lenta. Parece que vem do francês, não sei, não falo francês, então... Mas e assim tem uma série de outras palavras que... É o mesmo idioma, obviamente, mas a gente se bate um pouquinho, né? Muitas vezes. Especialmente eu imagino que numa área que tenha muito termo técnico, né? Sim. E também, por exemplo, eu fiquei no norte do Portugal, o Porto. Já é um pessoal um pouco mais ortodoxo, vamos dizer, em termos de fala e comportamento. Então, já é mais difícil. O pessoal de Lisboa, eu acredito por ter mais universidade, muito mais turista, o pessoal já está um pouco mais... não tão português, vamos falar, né? Você ficou um ano em cada país desses? Alemanha 1 ano, Portugal 1 ano e Venezuela? A Venezuela, acho que 7, 8 meses, uma coisa assim. Alemanha 1 ano e Portugal 1 ano. Você pegou a Venezuela, como você disse, ainda numa fase boa, rica e tal. Boa. Dos 3 países, qual que você mais gostou, assim, como experiência de vida, e qual deles que você não necessariamente coincidiu, né? Mas qual deles você gostou mais profissionalmente? Profissionalmente, a Alemanha é impecável. Isso eu imaginei que você ia dizer isso. É muito bom. Mas, por outro lado, por exemplo, se você quiser ir na casa de alguém, você tem que combinar, não pode... não é brasileiro, né? Não dá para chegar. Não pode chegar e chegando. E combina o horário que você vai sair também, né? Mais ou menos isso. Que não dá para deixar a conversa rolar. Não pode deixar correr frouxo e tem que ser tudo combinadinho. Se você combinar vamos sair hoje tomar um chopp? Não, hoje é meu dia de ler. Hoje é dia de ler, eu vou ler. Não, mas não. Hoje... Olha, tem que ser metódico o negócio. Muito metódico. Mas, em contrapartida, eles fazem tudo de uma forma correta. Por exemplo, eu trabalhei num departamento dentro dessa empresa lá, da Bruninghaus, onde são as bombas que não passam no teste. Então, elas voltam para avaliação e descobrir o que está acontecendo. Então, tinha coisa que era visível. O problema é isso aqui. Já sabia, mas não, ele tem o protocolo de inspeção, ele sabe que você esse aqui ele vai olhar, tá certo, vai, pumba, tá aqui, ó, tá vendo? Mas ele já sabia, mas ele não pula nenhuma etapa e, em consequência disso, sempre dá certo. É por isso que eles são tão bons nessa área que exige precisão, né? Exatamente. Em todas as áreas que exigem Agora, precisão. para conviver lá é bastante complicado. Ainda mais, não sei hoje como é que está, isso já faz bastante tempo, né? 37 anos, já é bastante tempo. Não sei como é que está hoje, mas, vamos dizer assim, para viver, o melhor deles na época foi a Venezuela. É mesmo? Por quê? Porque é uma cultura mais parecida com a nossa? Uma cultura bem parecida com a nossa, o pessoal mais informal, enquanto que em Portugal também eles são muito formais. Você casou com uma brasileira, com uma portuguesa, com um alemão ou com uma venezuelana? Brasileira. Tá certo. E, aliás, fiz 30 anos de casada. Opa! Aí sim. E... Portugal, o pessoal se trata dentro das empresas de senhor engenheiro, senhor doutor, você trabalha todo dia. Daí eu cheguei para os caras e falei, eu não vou tratar você de senhor engenheiro, vou te chamar pelo nome e tal, né? Daí já dá uma quebrada, mas... E se você sai, por exemplo, você sai na noite para você chegar a conversar com alguém, é complicado, não é? Você tem que ser apresentado por alguém, aí vai. Essa historinha, só no Brasil, né? Essas abordagens aqui mais livres, né? E hoje nem tanto, né? Hoje já é mais complicado até aqui. Eu não sei, estou fora do... Eu também, é tanto tempo, né? Você está 30 anos casado, eu estou 27, então nós estamos muito tempo fora disso. Ele falando do pessoal da Alemanha, eu acabei lembrando uma história, até do Ricardo mesmo.
Vamos falar, né? O Ricardo é seu irmão, Teu irmão. meu, no caso, também. E E trabalhou trabalhou junto com o quantos Haroldo. anos vocês trabalharam juntos? Olha, eu não sei, mas foi Acho que uns 15, hein? por aí, uns 15 anos. Você aguenta ele mais do que nós, parabéns. Ele obedecia certinho. Tipo, É que eu não sou chefe dele, né? Daí, ele passou um tempo lá. Acho que um mês, foi um período curto. lá onde? Na Alemanha. Ah, tá. Eu não me lembro. Eu acho que foi perto de Stuttgart, mas eu não me lembro a cidade. Então foi se é perto de Provavelmente. Stuttgart, foi na Brunhaus. E diz que um alemão ficou cuidando dele, né, esse período. Levava ele para a fábrica, tudo. Um dia eles chegaram bem cedo. E o estacionamento, assim, monstruoso. O alemão parou lá no começo do estacionamento. 1 quilômetro da fábrica. Daí o Ricardo até perguntou, né? Falou, pô, aqui tá vazio, né? Por que parou aqui? Daí ele disse que é porque a gente chegou adiantado. Pode ter gente que chegue atrasado. Então eles deixam as vagas mais próximas, pensando no que vai chegar depois deles. É, um pensamento para brasileiro Não impensável. funciona. Não, eu Infelizmente. na fábrica, por exemplo, eu cheguei um dia lá, pus o guarda-pó de qualquer jeito, né? O jaleco, pus e já entrei para a fábrica. Aí daqui a pouco vem o chefe de fábrica, vem, arruma a minha gola. Ele falou, agora você está parecendo engenheiro. Alemanha. E Portugal é mais ou menos assim também ou não? Um pouco mais flexível? Portugal, por exemplo, o que eu notei? Aqui no Brasil, quando a gente ia fazer nós íamos fazer uma venda, por exemplo, o cliente recebia o equipamento, ia testar, a gente acompanhava muitas vezes o teste do equipamento, quando o cliente não tinha experiência, a gente regulava o equipamento, acabava tendo que fazer, eventualmente até manutenção. Se não funcionasse, tinha que procurar o defeito, e isso, em contrapartida, dava uma bagagem bem grande para nós. Em Portugal, o pessoal vai trabalhar de terno e gravata. Daí precisa uma manutenção. Ele não vai meter a mão no equipamento, ele leva um mecânico junto. É bem diferente o sistema de trabalho deles. Em consequência disso, eles já não aprendem tanto, porque Porque a mão na massa faz diferença. Né? seguramente faz bastante diferença. Você dá uma sensibilidade maior sobre o equipamento, como regular, enfim. E até na hora de dimensionar, né? Fala para nós um pouquinho da experiência que foi para você trabalhar em uma empresa multinacional gigantesca, em que você teve a oportunidade de atuar em vários países. Porque, assim, com certeza tem gente que nos assiste, que trabalha nessa área de exatas, engenharia, ou uma área técnica, e que muitos, né? O sonho é chegar numa empresa como essa por vários motivos, né? Certo. Tem várias vantagens e benefícios de você trabalhar numa empresa assim. Uhum. Mas eu imagino que também tem dificuldades, assim, características singulares de você trabalhar. Obviamente tem diferença você trabalhar numa empresa multinacional gigantesca e numa empresa de família, uma empresa com 30 funcionários. Sim. Fala um pouquinho dessa experiência, como é que foi essa realidade aí de mais de 30 anos que você trabalhou? Não chegou a tudo isso, Tá. mas foi 20 e poucos anos, eu não Ok. lembro exato agora. Eu acho que, por exemplo, o pessoal sempre quer as oportunidades de sair do país, ter uma experiência internacional, que eu acho de extrema importância profissionalmente. Todos que puderem ter essa experiência, não percam. Mas eu assisti uma palestra uma vez que eu achei bem interessante. Dentro dessa empresa. Vocês aqui sabem todos que é uma multinacional alemã. É a maior do mundo, assim, do ramo, sem dúvida. Exatamente. Quantos de vocês aqui falam alemão ou inglês? Eu até queria te perguntar, quando você foi para aula, você já falava alemão ou lá você Eu se virou já assim, tinha do zero? Não, eu acho que do zero é muito complicado. Difícil, né? O alemão não dá para você sair do zero. Não, é muito difícil. Eu já estudava aqui, só que daí, nesse inteirinho, antes de ir para a Alemanha, eu fui para a Venezuela. E lá na Venezuela eu não conseguia aula de alemão. Então eu fui sabendo alguma coisa, mas ainda estava bastante cru. Tá. Mas daí o pessoal fala assim, você vai para a Alemanha, lá você aprende. Tá, pode ser até que aprenda, né? Só que eu, por exemplo, à noite, lá 2 noites por semana, eu fazia aula de alemão para estrangeiro.
Eu fui lá e estudava à noite. E o pessoal acha que vai para lá que é tudo só moleza, que é só folia. Não é bem assim, não. Eu te interrompi, você estava falando alguma coisa antes disso. Então, esse palestrante, né, chegou e falou: quem de vocês fala alemão? Fala inglês? Não fala? Daí você apareceu uma oportunidade para você ir lá. Você vai? Não pode ir porque não fala, não adianta. Você tem que saber se comunicar lá. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Então, sorte tem a ver tudo com você. Quanto mais preparado você está, mais sortudo você fica. Com certeza. Né? Essa é uma frase que eu gosto bastante. Porque a oportunidade, ela aparece para todo mundo. Sim. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo de onde você está, né? Algumas coisas estão realmente relacionadas ao acaso, ou você pode chamar de sorte ou azar, né? Mas se você não estiver preparado, pode passar quantas oportunidades quiserem na tua frente, você não vai. Ele falava, por exemplo, quem tem passaporte aqui? Surgiu a oportunidade de viajar, não tem nem passaporte, não fala inglês. O Luiz, vai para... Teu cliente quer que você vá com ele para a Alemanha. Que sorte, né? Mas você tem passaporte? Daí não. Chega, não tem. Polícia Federal em greve. Você teve sorte ou azar? Você estava... Ou despreparo. Despreparo. Fala inglês? Não. Alemão? Não. Então, é bem isso. Exatamente. Então essas são... Eu acredito que você está preparado, é aquilo que você falou, né? Você vai ter mais chance de ter sorte. Também acho. E assim, essa experiência de convivência, não apenas com várias culturas, porque mesmo trabalhando aqui no Brasil, sim, eu imagino que você tinha muito contato com os alemães, né? Como é que é isso numa empresa grande? Para quem não, por exemplo, quem está começando na profissão e imagina trabalhar numa empresa como essa que você passou? Bom, você entrando numa empresa dessa, você tem que procurar se inteirar dos assuntos que possam te levar a contato lá fora. Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos departamentos de máquinas específicas, por exemplo, injetora de plástico. Então, eu procurava fazer contato com o pessoal lá de fora de projetos. Eu fiz contato algumas vezes também com o pessoal de prensas para desenvolver aqui no Brasil. Então, você sempre procurar ser proativo naquilo que você está fazendo, né? Eu acho que isso que vai te levar ao crescimento. A maior parte do tempo que você trabalhou na área comercial? Técnica comercial, nunca foi exclusivamente comercial. Sim, nesse caso, é o cara que vai, ouve o cliente e cria a solução para o cliente. Exatamente. Vendedor técnico, né? Oi? Vendedor técnico. São vendas técnicas. Então você sempre vai ter que ir lá, escutar o que o cliente precisa, você vai desenvolver um equipamento, no caso um circuito hidráulico, e vai vender o equipamento e torcer para funcionar. Não, e é uma época muito diferente de hoje, né? Até quando eu comecei também era assim. Não tinha internet, era catálogo. Armário de catálogo de todos os fabricantes, principais pelo menos. E às vezes o cliente mandava lá um código de um concorrente nosso, alguma coisa assim. Se não tivesse o catálogo, você fazer a similaridade se tornava impossível. Ou se você tivesse muita experiência já, né? Eu cheguei, por exemplo, a abrir bomba de concorrente para fazer as medições, para descobrir qual que era a vazão, para poder indicar uma equivalente. Válvula direcional, né? Acionava, soprava e via para onde saía, para ver o êmbolo. Exatamente, válvula direcional, eu nunca fumei, mas a gente pegava uma canetinha Bic. Eu fumei, mas é segredo. E apanha da mulher, se ele falar. Então, pegava a fumaça de cigarro, soprava num furo para saber aonde que saía a fumaça, para ver como é que funcionava o equipamento. Ainda usa isso. Hoje na oficina a gente tem lá. Eu imagino que sim. A gente tem um funcionário nosso, descartou aqueles cachimbinho eletrônico, né? Vapor. Funcionário. Fica lá um amigo meu descartou. Fica lá. Não, Uma vou dar o nome minha. dele, fica me acusando, o Edson. Ele daí vai fazer o teste, soprava ali, você vê para onde sai, aciona e descobre o êmbolo. Né? Sim, sim. Então, isso aí era muito utilizado.
E fazendo uma comparação no começo de carreira, é interessante, porque quem sabia um pouquinho de óleo hidráulica sabia bastante já, porque hoje eu acredito que o pessoal está bem mais preparado do que na época que eu comecei. Mas mesmo assim não tem muito especialista. Assim. É? A maior parte das fábricas não tem ninguém de hidráulica. Eu lembro que tinha um caso do aquecimento de óleo no reservatório, né? Que muitas vezes é mal dimensionado o reservatório e ele acaba esquentando demais e ele tem uma temperatura limite para poder trabalhar. E falaram pro dono da fábrica, não, porque o nível de óleo tá baixo. Aí foram embora, depois o cara, ó, continua quente. E o nível estava bom. Só que ele tinha colocado um paralelepípedo dentro do reservatório, porque daí o nível subiu, só que a quantidade de óleo continuava pouca. Então, essas coisas... Que coisa. Você está falando de começo de carreira, né? Como é que foi para você que tinha escolhido uma carreira na área de exatas, engenharia mecânica no caso? Primeiro, como é que surgiu a oportunidade na área comercial, que obviamente também envolvia todo o teu conhecimento técnico, né? Mas que envolvia conhecimentos que talvez você não tivesse ou não fosse a tua tendência natural, né? Que é o negócio de vendas, né? A psicologia de você ter que conversar com o cliente e tal. Como é que foi esse começo? Foi difícil? Teve muito perrengue? Você tirou de letra? Bom, foi sossegado? Pra vocês terem uma ideia, na segunda semana de trabalho, eu fiquei tomando conta sozinho da filial, sem conhecer direito a lista de preço, a secretária ficou doente, enfim, eu fiquei sozinho. Você imagina, atendendo 2 telefones, atendendo os clientes que eu não conhecia, conhecendo pouco do equipamento. Foi um perrengue, mas o que eu fiz? Toda noite eu estudava o catálogo e o manual de treinamento hidráulico, toda noite eu estudava aquilo até atingir um nível satisfatório de conhecimento para poder atender os clientes. Agora, quanto ao lado comercial, eu tive muita sorte que eu tive 2 colegas que eram excelentes vendedores, que foi o gerente que me contratou e depois tinha mais um colega que também, excelente vendedor. E você acaba aprendendo daí. Você vai visitar cliente junto e tal, e isso me ajudou bastante. Mas não cheguei a passar perrengue, não. Tranquilo. Não. E me diz uma coisa, quando você trabalha numa empresa, como é o caso que você trabalhou, enorme, que é o topo do mercado, oferece os melhores produtos e tal, ela não tem, geralmente, pouquíssimas vezes acontece da melhor empresa ter o melhor preço, né? Porque se ela tem o melhor produto é porque ela investiu mais, né, o produto é melhor, custa mais caro. Por que eu estou falando isso? Eu queria saber, na tua experiência aí nessa área de vendas, o que realmente faz a diferença para um cliente escolher entre você e o teu concorrente? É a qualidade ou ainda muita gente vai pelo preço sem pensar, pô, esse negócio vai quebrar e o barato vai me custar Existe. caro? Vai muito também do tipo do cliente. Por exemplo, quando a gente atendia um cliente para consumidor final, ele não está muito preocupado com o preço, não. Ele quer que aquela máquina dele dure sem ele se incomodar. Entendi. No caso de uma siderurgia, por exemplo, uma siderúrgica, ele vai querer comprar um equipamento, independente de preço, ele quer um equipamento confiável. Até porque ele trabalha 24 horas por dia, 30 dias no mês e não pode parar. O fabricante de máquina, ele já não olha tanto isso, ele quer uma certa qualidade, mas ele olha também preço, porque ele tem que ver a lucratividade dele. Mas onde eu sinto que onde a gente ganha cliente mesmo é você passar confiança dele saber aquilo que ele está comprando, dele confiar no seu projeto. Então, para isso você tem que ter conhecimento e qualidade de atendimento também. Você está sempre pronto para atender. Eu lembro que eu tinha um cliente em Irati, ele dizia: Haroldo, você pode vir quando? Eu falei: vou agora. Já. Vou agora. A não ser que tivesse alguma outra coisa, mas senão, sempre. Isso faz com que ele fidelize com você. Você ser
honesto com ele, não querer ganhar uma venda, mas você querer ganhar um cliente. Já teve situações que, por exemplo, a empresa que eu trabalhava comprava um produto no mercado para revender junto com os outros equipamentos, porque ele não fabricava isso. E você chega e diz para ele, olha, posso te vender, só que você vai descobrir isso depois que você comprou de mim e você pagou muito mais caro. Uhum. Tá? E isso faz com que ele acredite em você e fidelize. Então, assim, resumidamente, o preço às vezes ele é importante, dependendo do cliente, mas a qualidade, sem dúvida, o atendimento ao cliente e a expertise, né? Mas eu imagino que hoje a qualidade está mais ou menos nivelado tudo, não tem mais tanta diferença. Eu acredito que está bem próximo uma Você da tem outra. essa impressão também? Tenho. A gente sabe que tem, por exemplo, a multinacional que a Aru trabalhou ainda hoje, ela desponta com uma qualidade acima dos demais. Mas antigamente um equipamento da Rex, né, durava, eu vejo máquina de 40 anos com o mesmo equipamento funcionando. E antigamente se botava lá um nacional ou um chinês, durava muito menos. Hoje ele dura menos ainda, mas já dura ali 10 anos. Então é uma coisa que não é mais como era antigamente, não é uma diferença abissal. É um pouco menor. E outra coisa também, só complementando, eu acho que a aplicação também varia bastante, né? A questão. Por exemplo, assim, se a gente está falando de uma válvula direcional, já não tem mais tanta diferença de uma válvula de um fabricante de ponta e uma válvula importada, chinesa, nacional. Agora, se a gente parte ali para uma válvula proporcional, o cara tem mais insegurança, né? Uma servoválvula, de botar uma marca desconhecida. Sim. Então, até porque onde utilizam-se essas válvulas são equipamentos de maior responsabilidade. Sim. Então, eles não querem arriscar. Então, eles sempre procuram uma marca confiável no mercado para não ter surpresas, né? Em toda essa tua caminhada profissional, com a experiência que você teve aqui no Brasil e fora, o que você consideraria, assim, os pontos mais marcantes? Não precisa ser um, né? Pode lembrar aí 2 ou 3. Pode ser positivo ou pode ser um apuro que você passou, alguma coisa que te marcou que até hoje você lembra vividamente. Olha, eu diria que a parte melhor da minha carreira profissional foi essa época que eu viajava. Uhum. Foi muito legal para mim, até abre uma perspectiva bem diferente de ficar trabalhando só no Brasil. E uma coisa que foi interessante também, antes de ir para a Alemanha, ter ido para a Venezuela, porque daí foi, vamos dizer, o grau de dificuldade foi aumentando devagar. Se eu tivesse ido primeiro para a Alemanha, vamos dizer assim, o baque teria sido bem maior. E para a Venezuela já me deu uma certa bagagem. Mas eu diria que essa parte de intercâmbio que foi a mais legal para mim. E eu recomendo para todos que tiverem oportunidade para fazerem. E você... Alguma coisa você faria diferente? A gente erra, né? Sim. Não estou perguntando se você errou. Todo mundo errou e a gente aprende com os erros. Não, Mas alguma coisa que você gostaria de ter feito diferente, independente de ter sido errado ou certo, tal, mas que você acha que poderia ter um resultado Olha, melhor? eu acho que no começo de carreira, e esses dias até comentei que eu deveria ter aproveitado mais as minhas férias para fazer viagem para os Estados Unidos, para melhorar inglês, essas coisas, fazer viagem nesse sentido. Com que idade você estava quando você fez essa vivência, que você teve essa vivência fora do Brasil? Eu estava com 30 anos. Uma época muito boa, né? Excelente, excelente. Ainda mais solteiro, pode ir para onde você quiser, tranquilo. Sim, né? sim. Já também tem uma maturidade um pouco maior para não se meter em rascada, e que lá fora aparece bastante. Na Venezuela, por exemplo, o pessoal oferece muita coisa para você, então você já tem um discernimento maior do que você não pode, o que você pode. É bem interessante. O que o pessoal te ofereceu na Venezuela? Pó. Bom, eu não fui tão longe, eu morei no Rio de Janeiro e toda esquina que eu passava me oferecia um pó. Mas lá oferecia um... Impressionante, né? Na Alemanha... Não, nem na Portugal. Alemanha não. Mas na Alemanha eu tinha uns amigos brasileiros que eles plantavam maconha lá. Meu Deus, mas brasileiro é uma praga. E eu falo isso sendo brasileiro. Brasileiro não é fácil, cara. Os caras plantavam lá. Eu falei, vocês estão loucos, meu.
todos os casos, né? Cada um que saiba, né? Que aperta o Sim. sapato. E você, assim, para um cara que quer empreender, que tem condições de, por exemplo, escolher, eu vou empreender aqui no Brasil ou vou empreender fora, você acha que o que é mais proveitoso? Olha, eu acho Ou que lucrativo. hoje em dia, empreender no Brasil é bem complicado. Eu Em digo tudo, isso, né? Em todas as áreas. Em todas né? as áreas. Você Digo isso, empreende eu hoje. empreendo e vejo que está cada dia mais difícil, porque a cada dia um imposto novo. Agora a energia elétrica está mais cara, agora é bem complicado. Eu sempre tenho assim uma ideia, por exemplo, vai montar uma indústria, alguma coisa pequena, eu acho que seria muito interessante montar no Paraguai para vender para o Brasil. Tudo lá é mais barato. Né? Tudo mais Energia barato. principalmente. Né? Eu tenho parente que mora lá, ela diz que o governo não ajuda, mas não atrapalha. É difícil um governo que ajude, né? Mas se ele não ficar no teu caminho já é uma grande coisa. Exatamente. E lá é muito mais fácil, são mais fáceis as coisas. Então eu acho que com essa facilidade de Mercosul, você montar alguma empresa lá para exportar para o Brasil, eu acho que Eu já pensei nisso. Sim, eu trabalho com serviços, né? sim. Mas o meu serviço eu posso prestar 90% dele online. Uhum. Já pensei algumas vezes em mudar para o país vizinho ali também, por causa de impostos e essa coisa Sim, toda, né? sim, sim. Aqui a gente não vence, todo dia inventando um imposto novo E tudo para prejudicar, porque se fosse algo que tem uma contrapartida, né? Então tá, beleza. Não, Eu vou prejudica pagar esse imposto, mas eu o vou ter uma... empresário e o funcionário. E o cliente final, que fica mais caro para ele, né? Exatamente. E sem contar ainda que a nossa justiça, entre aspas, justiça, né? Trabalhista, cara, impressionante o que eles dão de benefício para... A impressão que eu tenho, eu já fui funcionário CLT por alguns anos, sou empreendedor hoje. A impressão que eu tenho é que a justiça trabalhista a gente nem precisava ter juiz, mediador. Mas eu acho que é só no Brasil que existe isso. É só no Brasil. Era só submeter o processo, porque já tá ganha a causa, né? Uhum. E alguém fala, não, vai pagar tanto. Porque não tem discussão. Você, como empreendedor, você sempre é o vilão. Sim. Você é o vilão para a mídia, você é o vilão para a justiça do trabalho, você é o vilão para o funcionário. É triste. Então, vou dizer assim, você ser funcionário CLT, lógico, tem algumas benesses, tem férias, você tem 13º, tem... Uma certa estabilidade, né? Certa Porque você sabe quanto você vai estabilidade. ganhar todo mês. Né? Exato. Agora, você ser empreendedor, você assume um risco aqui no Brasil enorme. O Brasil não é para pudor. Qual que é a realidade da Venezuela nisso? Naquela época, né? Não digo hoje. Hoje, Bom, a Venezuela, acho que é pior que o Brasil. Bem pior. Naquela época, eles estavam tentando implementar, porque o povo de lá não tinha preparo nenhum mesmo. Você achar alguém que fizesse alguma coisa era complicado. E a produção lá também era tudo importado, pela facilidade que eles tinham, o petróleo, enfim. E aí eles montavam algum equipamento com todo o material importado e eles punham uma plaquinha, feito na Venezuela. Mas não era nada feito lá. Sim. Só a plaquinha. Só a plaquinha. Então eu vejo que... E era difícil. Como eles tinham tudo muito fácil, o governo nunca, eu acho que investiu em educação para o povo, na formação do povo. Então, um ou outro engenheiro que aparecia lá, muito difícil lá. Porque a economia sempre girou lá em torno do petróleo, né? Foi. Então não precisava de muitas outras coisas. Talvez por isso que não teve esse investimento. Exatamente. Mas eles também, como não investiram no povo, deixaram de investir Sim. nas instalações e hoje está no Do caos. jeito que tá. Em tudo, o tempo todo, 20 e tantos anos que você passou nessa área comercial técnica, né? O que mudou ali? Ou não mudou muita coisa? Ah, mudou bastante. Né? Assim, eu vejo que o segmento da óleo hidráulica vai estar diminuindo o mercado, está indo muito mais para onde necessita muita força. Tá sendo muitos equipamentos estão sendo substituídos por equipamentos elétricos, porque, por exemplo, servomotores, que são motores onde você controla a rotação, torque, aceleração, isso aí baixou muito o preço. Então você consegue substituir hidráulica por esses motores com alguma vantagem. Então eu acho que o segmento da óleo hidráulica diminuiu bastante. Perdeu
para outros segmentos. A pneumática melhorou muito a precisão dela. Então, onde não requeria, por exemplo, antigamente, onde requeria só precisão, a pneumática não dava essa precisão. Então, se punha equipamento óleo hidráulico para ter a precisão. Hoje em dia, em muitas aplicações, os equipamentos pneumáticos já dão essa precisão. Então, como não necessitava força, foi substituído. Com um custo muito menor, né? Exatamente, bem menor. Então, eu acho que o segmento da óleo hidráulica não vai terminar, mas vai ficar onde precisa, principalmente força e precisão, os dois juntos, né? Aí você não vai ter como substituir. Por exemplo, uma prensa de compensado de madeira. Você nunca vai conseguir fazer, quer dizer, nunca, não sei, né? Mas vai ser muito difícil. Na realidade atual, não tem nenhuma perspectiva. Não, exatamente. A palavra é essa. E hoje você está trabalhando com treinamento também? Ou já trabalhou com treinamento? Logo que eu saí, eu montei uma empresa de treinamento e, inclusive, a empresa... Treinamento nessa área específica de venda técnica? Não, venda técnica não, em óleo hidráulico. Então, óleo hidráulico. Os treinamentos que eu dei foram mais voltados para o pessoal de manutenção, onde muitas vezes o cliente dava o circuito hidráulico da máquina que ele tem lá. Então, primeiro a gente dava uma explanação de como funcionam tais bombas, válvulas, etc. Ensinava eles a entenderem como ler o circuito, interpretar o circuito hidráulico e prováveis problemas que poderiam vir a surgir com esse tipo de equipamento. Então era mais voltado para o pessoal de manutenção mesmo. Para o pessoal de projeto mesmo, não. Das três coisas, parte de vendas, parte de treinamento, que você atuou e de vez em quando atua ainda, e a parte de sentar na frente do computador ou da prancheta para fazer um projeto mesmo, a parte técnica. Qual das três era mais agradável para você? Eu acho que fazer um projeto é a parte... É o que você escolheu lá atrás, né? Acho que a parte de fazer um projeto ainda de visitar o cliente, de você... Entender o problema, né? Entender o problema, você conversar com o seu cliente, entender bem o que ele precisa fazer... Aí volta lá, discute com ele se é assim mesmo, você mostra o teu projeto, como é que vai funcionar, e conversar, trocar uma ideia, muda mais alguma coisa. Para mim, essa parte é a mais legal de todas. Eu sei que, obviamente, depende de situação para situação, de cliente para cliente, mas esse processo, em média, ele durava muito tempo? Esse vai e vem de conversar, projetar, resolver... Até o produto final está funcionando lá. Isso aí foi uma coisa, uma evolução bem interessante. No começo, o cliente ligava e dizia: Haroldo, vem aqui, a gente precisa desenvolver um projeto. Aí a gente ia lá, conversava, aí se tinha algum outro projeto semelhante, você fazia uma cópia, recortava não tinha AutoCAD na época, recortava para aproveitar os desenhos, colava, fazia, ia lá de volta, dava mais uma modificada, voltava para o escritório, a secretária batia a máquina, a proposta comercial, datilografia. A datilógrafa. E, eventualmente, levávamos até o cliente, ou se fosse cliente no interior, até mandava pelo correio. Aí depois começou com a história do computador, o AutoCAD e telefone celular. Aí você... estava viajando, o cliente ligava e falou: te mandei um esquema hidráulico pelo e-mail, eu preciso desse orçamento hoje à tarde. Sabe? Então, o que às vezes demorava 2, 3 dias, passou para minutos, né? Minutos. Ou então, por exemplo, o cliente ligava lá para o escritório: o Haroldo está viajando, só vai estar aqui a semana que vem. Então o cliente tinha que esperar até a semana que vem. Agora não, ele te localiza lá onde você estiver. Já te mandou via e-mail o que ele precisa. Então mudou bastante vamos dizer, o desempenho do vendedor. E antes do e-mail, fax. Nossa, a gente recebia tantas listas de material em fax, assim. Exatamente. Feito à mão, enviado no fax. Não, quando eu comecei era o Telex. Nossa. Eu comecei no fax.
Aí tinha aquelas tiras de papel, aquelas fitas de papel perfurada, para não ficar tanto tempo ligado, porque era uma ligação interurbana, né, o telex. Então a secretária, ela perfurava toda aquela linha e depois ia passar na máquina e aquilo ficava aquele barulho, parecia uma metralhadora. Às vezes demorava 15 minutos passando uma proposta, era... Você imagine, né, como as coisas mudaram, né? Demais. O próprio fax, né? O fax é um negócio que ele entrou, eu me lembro, eu estava no primeiro ano de faculdade, 1990, isso, quando eu tive o primeiro contato. Aqui no Brasil não tinha fax. Um amigo nosso que trouxe de Miami, 2, levou lá na faculdade, a faculdade de comunicação, né? Então o cara levou lá os fax, colocou um numa sala, outro na outra, passou, me lembro até hoje, passou uma foto de um índio e a foto saiu lá na outra sala. Cara, feitiçaria, né? É. Como é que o troço saiu lá do outro lado? Não. E o fax, ele se tornou obsoleto rápido, né? E até o pessoal aprender a usar. Quando eu trabalhei na fábrica em São Paulo, pediram para uma secretária passar o fax, ela pegava a máquina, punha no papel e apertava o botãozinho como que está tirando cópia e achava que estava passando para o cliente. É difícil. Não sabiam, era tudo novidade. Mas Tudo era assim, fone fax, né, nos cartões. É. Hoje nem sabe o que é. não, eu fui esse final de semana, fui comer aqui numa churrascaria aqui em Curitiba, Ervin, e ali no salão ele tem uma janela bem alta, lá ele coloca máquina de datilografia, câmera antiga de filmagem, aquelas coisas. Tinha um aparelho de fax lá. Eu falei, o fax foi muito rápido. Ele entrou, ele durou uma década e meia e se tornou absolutamente obsoleto, né? Bom, eu na praia ainda tenho um rolo daqueles de papel de telex que sobrou, a máquina foi embora, eu levei. E os meus netos, quando chegam na praia, adoram pegar aquilo para rabiscar, né? Mas é um rolo de papel de telex ainda tem lá. A gente está falando de inovações, né? Uhum. E talvez, na minha opinião, eu até tenho... Eu trabalho com isso. Eu acho que a revolução que a inteligência artificial vai trazer, ela vai ser muito maior do que foi a revolução da internet, por exemplo, na minha opinião. Eu acho que vai mudar, vai impactar, vai ter um impacto grande na questão de desemprego para quem não se preparar. A inteligência artificial, se você dominá-la, você vai surfar a onda. Se você não dominá-la, você vai ser substituído por ela em vários... Eu não estou falando só de trabalho de baixo escalão, né? Uhum. Você vê hoje que a inteligência artificial ela é capaz de dar um diagnóstico melhor do que qualquer médico humano, né? Ou fazer uma petição por um processo muito melhor do que qualquer advogado. E assim, na minha área, que é publicidade, eu trabalho numa agência, já mudou tudo, né? Eu precisava de 5 redatores na minha agência de publicidade. Eu não preciso de nenhum hoje. Nenhum. E o resultado final que eu tenho, com uma inteligência artificial especializada nisso, é muito melhor do que eu tinha com 5 redatores. Então, eu vejo que a coisa vai mudar para todo mundo. Você enxerga como que isso pode mudar nessa área que você atua? Olha, até para mim essa inteligência artificial é novidade, né? Sim, para todo mundo, né? Não sei Hoje... lidar bem com ela, mas eu acredito que isso aí vai ter uma influência grande. Eu imagino que ela vai poder fazer programação desse CLP. Talvez elaboração de projeto. Talvez elaboração de certeza. projeto. Exatamente. Eu não digo que... Eu acho que se não faz ainda, está próximo. Já vai ter alguém que vai querer desenvolver isso. Quem é fanático na inteligência artificial é o Eduardo lá, que é o meu sócio. Tudo ele faz. Tudo. Ele, com certeza, se eu mandar um WhatsApp agora e perguntar, cara, tá fazendo projeto já na inteligência artificial, já vai me responder. A gente tem uma granja também, né, de ovos, eu e ele. A gente é bem... Eclético. né? E não basta sofrer num ramo, a gente gosta de sofrer em Tá todos. certo. E ano passado a gente pagou uma consultoria. Então, passaram meses lá, 2 consultores e tudo. Beleza. Ontem o Eduardo me mandou um documento lá, falou, cara, lê com atenção, umas 15 páginas. Eu falei, pô, outra análise, outra consultoria, né? Daí eu li, daí hoje cedo eu perguntei para ele, e aí, Eduardo, mas quem que fez isso daí, cara? Daí ele falou, a inteligência artificial em cima de uma planilha minha. Então só a planilha, nem ele sabe como que ela transportou todas as informações da planilha, porque assim não tinha um texto, digamos, era só ali preço do ovo do dia, preço da caixa, preço disso, preço daquilo.
uma análise completa do cenário atual, de possíveis cenários futuros, um troço absurdo. Só que ele é japonês, né? Ele fica o dia inteiro fuçando esse negócio. Então, assim, eu não sei nada. Eu tava no Haroldo agora. O meu celular, eu preciso desligar ele ou reiniciar. Eu não consigo sem internet, porque eu tenho que fazer pela inteligência artificial do celular. Eu me bato um monte para fazer. O meu também já... Sim, ele fala, o Eduardo é o WhatsApp, é com inteligência, tudo é com inteligência. Eu falo para ele, cara, tudo que você me manda eu já não acredito que você que escreveu. Até o teu bom dia eu já não sei se é teu ou se é da Gemini, eu acho que é o do Google, né? Eu não sei, não acompanhei ainda dentro do segmento da óleo hidráulica se isso está sendo aplicado ou não. Mas eu acredito que se já não faz, logo logo vai fazer. Na área de venda, só para vocês terem uma ideia, nós atendemos um cliente e estamos trabalhando num projeto que vamos entregar dentro de 2 meses. Uma ferramenta que ela faz toda a prospecção ativa do cliente através da internet. Então, por exemplo, eu tenho uma loja que vende, sei lá, um eixo, né? Qualquer coisa. E eu quero descobrir, B2B, né? Uhum. Eu quero descobrir empresas que trabalham com isso em Sorocaba, São Paulo, ou em todo o interior do estado de São Paulo. Essa ferramenta de inteligência artificial, sem nenhuma influência humana, ela pesquisa no Google todas as empresas que tem dessa área na região que eu escolher. Depois ela entra no site da junta comercial para ver se o CNPJ daquelas empresas que ela pesquisou estão ativas. Daí ela gera uma planilha, que pode ser em Excel, no formato que você quiser. E a partir dessa planilha que ela mesma gerou, ela começa a fazer ligações de telefone, não WhatsApp. Telefone ativas, com a voz que eu escolher, uma voz de uma mulher, uma voz de um homem mais velho, mais experiente, uma voz de um jovem. Eu escolho com o sotaque que eu quiser, sotaque do Maranhão, sotaque do Rio de Janeiro, São Paulo ou sulista. Ela entra em contato e faz a venda sozinha. Gera a nota, gera o boleto, faz tudo sozinha. Ela vai substituir uma equipe de 10 vendedores, porque os vendedores estão dando muito trabalho, metem atestado, não querem saber de trabalho. É uma nova geração do e-commerce. É um negócio monstruoso, cara, é assustador. E o e-commerce já interferiu bastante no nosso ramo, né? Seguramente. Então imagina esse outro. Eu era, né? Ou sou ainda, meio aposentado, redator publicitário. Acabou. Para o redator publicitário, acabou. Eu ainda hoje, eu tenho 30 anos de experiência, eu ainda hoje escrevo melhor do que o ChatGPT. Então eu reviso os materiais que ele me manda e dou uma melhorada. Mas é questão de mais 6 meses, 1 ano, ele vai escrever melhor que eu, entende? Vai aposentar, não tem. Programadores, cara que faz um site, por exemplo. Eu tive sócios que, cara é espetacular, e vive bem, recebe bem, faz um site lá, cobra 30 mil. Porque o cara é fera. O cara falou para mim, acabou minha carreira. Eu não tenho mais 6 meses de carreira, então eu estou ele falou, né? Estou me especializando em inteligência artificial para poder fazer uso dela e ganhar dinheiro com ela, porque se eu continuar só como programador, daqui a 1 ano eu não tenho mais trabalho, não tem nada que eu possa fazer no mercado, porque vai ser muito mais... O site que eu levo 3 dias para fazer, ou 10 dias para fazer, a inteligência artificial entrega em 2 horas. Com a mesma qualidade ou melhor. Eu vi ontem no YouTube... um desses aplicativos, eu não cheguei a ver o vídeo ainda, justamente de uma inteligência artificial voltada só para fazer site. Sim, tem muito. Complicado. E eu escutei uma pessoa falando na internet aí a respeito do mercado de trabalho. Ele falou, vai ter o pessoal que vai fazer a inteligência artificial e o pessoal que vai saber usar. Ela é uma ferramenta, né? Ela também depende. E o resto depois, o resto está lascado. Porque tem gente que não está nem... O cara às vezes está até em início de carreira, né? Garotada jovem, cheia de energia, vontade de trabalhar, mas o cara nem está ligado nisso. Eu era um cara, quando começou a revolução da internet, 25, 30 anos atrás, cara, eu vacilei de um jeito inacreditável. Porque eu não sou o cara da área de tecnologia. Uhum. Só que na minha área de comunicação, a internet é absolutamente indispensável. E já estava se tornando indispensável lá atrás. Só que eu, como não gosto muito de tecnologia, falei, não é para mim, não quero saber, não me interessei. Eu saí uns 10 anos atrás de todo mundo. Até para usar e-mail, as coisas mais básicas. E dessa vez, na inteligência artificial, eu falei, negativo. É a última chance que eu tenho de ficar milionário, Haroldo. Ou é agora ou é nunca. Dá uma sacudida no mercado, das duas uma. Ou você vai virar um
um ser extinto com as novidades que vão chegar, ou você se aproveita delas para se dar bem no mercado e melhorar como profissional e aquela coisa toda. Então, dessa vez eu estou tentando fazer a coisa certa, estou tentando sair na frente, mas eu vejo que já saí atrás algumas vezes. No segmento da óleo hidráulica, como o avanço da eletrônica está muito grande dentro desse segmento, vai ser muito fácil a inteligência artificial atuar junto aos equipamentos. Com certeza. Que a eletrônica, esse aí você perguntou alguma coisa que se arrependeu. Olha, talvez se tivesse feito o curso de eletrônica, também teria sido muito bom. Então, as coisas que eu me arrependo na minha carreira são as que eu não fiz. Um curso, uma melhora do inglês lá atrás, né? Talvez, mais fluente. O que eu sempre falo... A internet, que eu não acompanhei. Ter feito o segundo grau no Cefet, na época era a escola técnica, que Sim. era excelente. Né, o Cefet era lendário, né? Exatamente. E hoje, ali não é mais, será? O TFPR? Eu não sei, eu estou falando do segundo grau, que era a escola técnica, do ensino médio. É. Que seria o ensino médio hoje. Eu não sei como é que está o padrão, mas eu acredito que seja bom ainda. Eu acredito que esteja. Você sabe, né? Você não se formou lá? Eu me formei, mas eu não fiz o segundo grau, mas tinha segundo grau ainda na época que eu estava lá. Uhum. Parecia ser bem bom, mas hoje em dia todos os caras assim da minha geração, um pouco mais velho, os que se destacam são os que fizeram segundo grau técnico. Às vezes até mais do que o cara que tem uma faculdade, mas não se especializou. Mas eu sempre disse o seguinte, dos clientes que eu atendia, a maioria que fez empresa ou tinha feito escola técnica ou Senai. Engenheiro que montou empresa, muito pouco. É mesmo? A maioria que tinha empresa ou fez Senai ou escola técnica. Impressionante isso. Que coisa. É algo até... É alvo de um TCC isso, né? Para você descobrir por quê, né? Exato. Eu lembro de colegas que fizeram faculdade comigo, que fizeram escola técnica, que, por exemplo, em algumas disciplinas que eram mais difíceis, como resistência dos materiais, eles já tinham visto tudo isso, ou uma boa parte da disciplina, no segundo grau. Era bem puxado a escola técnica. Sim, eu tinha vários amigos que estudavam ali no Cefet e eram caras que, quando estudaram comigo no positivo e tal, se destacavam. Os caras eram os primeiros da turma e eles sofriam ali para passar de ano no Cefet, porque era realmente puxado. Então isso é uma coisa que eu sempre digo. Se fosse para me arrepender, eu gostaria de ter feito o segundo grau no Cefet. E eu não sei se... Eu posso estar enganado, mas eu acho que antigamente, para o segundo grau Cefet, você tinha que fazer uma prova, né? Tinha. Como se fosse um vestibular, né? Tinha. Era um vestibular. Era bem disputado, né? Sim, o pessoal queria entrar ali a todo jeito. E eu ainda levei um azar, eu fui para o colégio estadual e justamente peguei o primeiro ano da reforma. Aí foi uma bagunça aquilo lá que... Então, foi tempo perdido ali. Eu também. Eu quando eu estava no Cefet, foi bem quando ele estava migrando para o TFPR. Uhum. Tava surgindo as tecnologias, então foi bem no momento de transição. Daí, mudava nome de curso. Daí, esse aqui, o MEC empombava com um monte de curso. Acho que por causa talvez, sendo meio resistente à mudança, à modernização, então foi bem confuso ali, muita greve também. Eu peguei no Cefet. Eu entrei, quando eu passei no vestibular, eu levei 8 meses para começar as aulas, estava em greve no Cefet. Hoje você está trabalhando... Claro, né? Chega uma idade que a gente também quer um pouquinho mais... Já tomamos muito no lombo, né, Haroldo? Mas você continua empreendendo num ramo totalmente diferente. Exatamente, que é o ramo que é o ramo estético. Exato. Como é que está isso hoje no Brasil? Qual é a tua experiência? Já faz tempo que você está trabalhando com isso? Já faz uns 15 anos. Bastante. Bastante tempo. Junto com a esposa? Junto com a esposa e com o meu enteado, né? Tá. E agora a filha dela também está trabalhando conosco. E na parte de invasivos, que ela é médica e tal, então toxina botulínica, todas essas coisas ela faz lá. E é bem complicado trabalhar isso aí, porque eu diria para você que a concorrência aumentou muito. Tá. No Brasil, por exemplo, se você vai vender um produto com vitamina C, você só põe na tua embalagem que tem vitamina C.
Não precisa dizer quanto. É. Então, você só põe o que tem lá. Você está concorrendo com uma outra marca, bem mais barata, e de repente o que ele tem de vitamina C é ineficiente. Então, é uma concorrência desleal nesse aspecto, né? E eu diria que está bem complicado pela concorrência. A concorrência é enorme, todo mundo importa produto, hoje em dia é bem fácil, né? Então, Você trabalha com uma franquia? franquia. Uma ou Duas. duas franquias? Nós chegamos a ter 3. E daí veio com a pandemia, tivemos que fechar uma, que era de shopping. O custo fixo de shopping é muito Não elevado. tem como, né? Não tem. Além de que shopping, por exemplo, para funcionar, você precisa ter 2 turnos Sim, de funcionário. obrigatoriamente. Então ficou bastante complicado, nós acabamos fechando. Hoje as duas são em Curitiba? As 2 em Curitiba. Qual que é o nome, se você quiser divulgar? É Ana Pegova. Ah, Ana Pegova é Ana famosa. Pegova. Legal, onde é que fica aqui? Nós temos uma loja na Gonçalves Dias, um pouquinho para cima da pracinha do Batel, Tá. e uma na Nossa Senhora da Luz. Que é enorme, né? É grande. 2 pontos bem interessantes da cidade. É quase esquina da Itupava. Ah, eu sei ali onde é. Estão convidadas a conhecer. Tem que levar o Luiz lá, dar um trato nessa lata dele. Não Eu faz- acho que Ou é não- só não faz milagre? invasivo, Não, né? milagre não Milagre não faz, né? Eu já tem que ser procedimento mesmo, mais pesado. É. O que você falaria para alguém que esteja nos assistindo e que queira trabalhar nesse ramo, né? Das parte de engenharia, parte técnica, parte de hidráulica. O cara está começando. Uhum. Se você tivesse 5 minutos para dar um bom conselho para esse cara Bom, ou para essa moça. primeira coisa, eu acho que é imprescindível um idioma. Primeiro o inglês, com certeza, porque daí depende de O- qual empresa você vai O trabalhar. inglês hoje já não é mais um diferencial, né? É uma exigência, né? É o básico. Com certeza não tem como escapar disso. Depois procurar trabalhar numa dessas empresas grandes, que é para pegar tecnologia de ponto, Tá. tá? Porque são nessas empresas que você vai ter a oportunidade de ter contato com equipamentos mais sofisticados, saber o que existe no mercado, enfim. E se esforçar bastante, né? Porque não é fácil, a concorrência é braba aí fora. E se você depois for começar a empreender com distribuição, provavelmente você vai ter que pegar uma marca menor, porque essas grandes marcas já estão com o mercado mais ou menos bem distribuído no Brasil. Vai ter que se esforçar, porque o que vai acontecer? Você vai chegar com uma marca nova, daí o teu cliente vai chegar... Você quer que ele experimente a sua marca no lugar da outra marca. Então venha sábado trocar aqui para mim o equipamento. Acho que você já passou por isso, né? Vem sábado aqui trocar para mim, ou venha domingo que a máquina está parada e tal. Vai ter que ralar bastante. Mas esse é o caminho. Acho que não tem muita coisa diferente disso, não. Tá, esse é o conselho pro cara novo que tá Pro começando. cara novo. Agora, pro cara da meia idade. O cara tá lá com seus 45 anos, tá bem sucedido, mas tá morrendo de medo de, na próxima enxugada da empresa, trocarem ele por 3 que custam mais barato. Uhum. O que esse cara... Por exemplo, você escolheu empreender até num ramo que não é o teu, ali junto com a esposa e tal. E antes disso, você até Mas deu treinamento você e sabe tal. como é que veio essa ideia Eu todo dia ia pro escritório, escutando a CBN, e tinha um cara que falava sobre empreendedorismo na CBN, eu não me lembro o nome dele, e ele sempre dizia, você tem que ter sempre um plano B. Você tem Não era o Geringer? esse aí, Ah, era o Max Geringer. Max Geringer. Exato. E ele sempre dizia, você tem que ter um plano B, um plano B, um plano B. E aí apareceu a oportunidade de comprar a Ana Pegova. Então eu comecei com a Ana Pegova antes de sair Da empresa. da empresa que eu trabalhava. Então eu já tinha a Ana Pegova antes. Ter o plano B, né? O plano B. Isso aí acho que é bem importante. Eu fui por causa que o Max Geringer falou e daí o dia apareceu a oportunidade, a gente acabou comprando a primeira loja, que era do Shopping Cristal. Interessante.
para quem está assistindo aí, ó, vai anotando, porque nós estamos falando com um cara aqui super bem sucedido como CLT, né? Dentro de uma grande empresa, e que hoje também é bem sucedido na parte de empreendedorismo, né? Muito bacana. Luiz, quer complementar com mais alguma coisa? Não, eu acho assim que... Esse é outro louco que gosta de empreender, né? Eu Do sei. nada, vou abrir uma granja de Na galinhas. pandemia. Ah, então tá, vai abrir uma granja pequenininha ali Eu com acompanho a com 20 trajetória galinhas. Não, vamos colocar 30 mil galinhas lá logo de uma vez. Gosta de sofrer, né? É plano B, né? Plano B. Não, mas eu acompanho a trajetória É dele. B de BO, o plano B é de BO. O duro é quando o teu plano B requer um plano C já. É. Que daí o A e o B já você não sabe. Talvez tenha que ter um terceiro. E o bom é que eu tenho o Eduardo que compra minhas ideias malucas, né? Uhum. Porque é o que o Haroldo falou, às vezes o cavalo encilhado passa uma vez só, né? Você pode tomar um tombo dele, ou pode ser o chute certeiro que você precisa. Mas E, até chute na traseira, te põe pra frente, né? sim. Verdade. E não adianta. Eu trabalhei muito tempo também no ramo junto com o Caco. A gente tinha um chefe, o Nuri. Ele não adianta. Esse cara foi uma inspiração, acho que até para o Caco também, na parte de empreendedor. O que a gente viu esse cara cair e se levantar, né, Caco? Cara que não tinha formação nenhuma, Uhum. tá? Ele completou o ensino médio. Era um cara muito inteligente, muito culto, viajado e tal. Mas era um cara que, se você olhasse ele na juventude, na adolescência, você dizia, isso é problema, isso vai acabar numa Não vai dar em cadeia. nada. Esse cara não vai dar em nada, ninguém dava nada pro cara. O cara montou um império. Era um cara, um empreendedor assim, o cara mais corajoso que eu já vi. Não tinha medo de nada. Vamos abrir um programa de televisão para vender tapete e materiais de galeria, e artigos de galeria de arte? Vamos. Então tá, hoje. Não, como hoje? Vai levar 60 dias. Não, é hoje. Mas não tem estúdio, faz aqui. Mas não tem produto, pega emprestado, consignado não sei de quem. Bonsai. Não tem ninguém que saiba apresentar o programa, é você que vai apresentar o programa. E era tudo assim, na louca. E é assim que ele começou a Eu vi apresentar. muito, eu li a biografia do Silvio Santos, eu via muito do Silvio Santos nele, assim, um cara que... Ele fazia, não deu certo, tira do ar. Não é que nem a Globo, se você colocar um negócio no ar, se não der certo, ela vai ficar 6 meses tentando para ver se vai dar certo. O Silvio Santos, ele botava no ar, não deu certo, tira hoje, amanhã já é outra coisa, tá tudo... O nosso patrão, o Nuri, era mais ou menos assim, era um cara ousado, corajoso, né, porque estava disposto a perder dinheiro, se fosse o caso, arriscava mesmo, meio jogador, né? Mas eu vejo muito... Eu não sou assim, eu sou um pouco mais comedido, bem mais comedido do que ele. Só que eu vejo que se eu fosse um pouco mais disposto a arriscar, eu talvez estivesse num outro patamar hoje na minha vida. Isso que você está falando agora de arriscar, voltando naquele assunto que nós estávamos falando agora há pouco, da pessoa que tem uma formação de faculdade, não ter aberto tanta empresa como um cara do Senai ou da Sim, você Escola estava falando Técnica. isso. Né? Uma pessoa que tem uma faculdade, já sai da faculdade, consegue um emprego com um salário Mais ou razoável. menos, é. O cara que sai da escola, saía da escola técnica ou do Senai, não. Olha, isso Aí o que ele faz? Ele compra uma máquina de solda, um torno, esse é um não sei mais insight o quê, interessante. e começa Ele aquilo. ganha mais assim do que sendo empregado, né? Exatamente. E daí ele começa com aquilo e a ideia dele dá certo e nisso virou uma empresa grande, Interessante. fabricante de máquinas. Ele não tem tanto a perder, né? Exatamente. A gente que já tinha um curso superior, a gente, não, mas eu já tenho... Se eu não me engano, eu não vou lembrar a história correta, né? Mas dá para pesquisar e você que está nos assistindo pode pesquisar no Google. A Tramontina surgiu porque o dono que deu origem à Tramontina não sabia escrever ou ler, porque ele foi procurar um emprego não sei aonde e ele não tinha qualificação mínima para o emprego, que era meio que ridículo. E ele deu origem a uma fábrica que hoje é um negócio absurdo, né? Eu não lembro realmente os detalhes da história, mas é uma história bem fantástica, assim, nesse sentido. E é realmente um insight bem razoável isso que você falou agora, me parece muito lógico, né? O cara que tem lá o seu curso superior completo, ele consegue um salarinho legal para começar a vida o e cara tal. não tem muito a perder, então ele Exato, arrisca mais. o cara vai, arrisca, compra uma máquina lá em 1.000, pega dinheiro emprestado do tio para comprar a máquina e acaba empreendendo e se Compra uma torna um monstro. usada e não sei o que mais. O cara vai entrar no mercado de trabalho ali para ganhar, hoje vamos dizer, 3 mil, não sei quanto. Daí não é
O cara pensa assim, pô, eu consigo tirar 3 mil reais no empreendimento meu. Agora, o engenheiro, eu não sei qual é o piso hoje, né? Mas vamos supor que o cara entre aí ganhando 8, 10, 12 mil reais. Já é mais difícil o cara trocar ele novo ali com 20, 23, 24 anos, arriscar um salário. Não, o cara sair da faculdade com um salário de 8 mil é um negócio bem atrativo. Não, e daí o cara também não quer se meter a trabalhar na fábrica. Sim. Daí ele já sonha em ser diretor de alguma empresa. Uhum. E daí que ele Não larga mais. Não larga. Interessante. Essa história do Nuri Khaluf, né, que é esse descendente aí de libaneses que mudou a história aqui da venda. Foi o primeiro cara a vender na TV no Brasil. Antes de Shoptime, antes de qualquer coisa. Eu estava lá com ele, a gente fez o primeiro programa de televisão de vendas. Foi o primeiro a botar joia em programa primeiro de tudo. Relógio. O cara era Eu um lembro, visionário. uma época você estava atrás de modelo para... Sim, a gente sempre precisava de gente para isso. E assim, ele tinha... Era mais ou menos isso. Ele não tinha muito o que perder. Um dia ele falou, quer saber? Eu vou para o Paraguai comprar uns tapetes. Trouxe lá 3, 4 tapetes. Vendeu os 3. No final de semana trouxe 8. Daí a pouco ele estava trazendo já meio que por baixo dos panos, que não podia trazer tanto. E daí a pouco ele teve que abrir uma empresa para poder trazer oficialmente e tal. E daí do Paraguai ele já começou a trazer da Europa, e daí foi para o Irã e não sei aonde. Quando se viu, o cara era o maior revendedor de tapetes persas do país. E daí a pouco colocou isso na TV e aí ele virou um monstro. E enfim, o resto é história. Hoje, uma empresa grande que está no mercado até hoje, os filhos dele estão muito bem. E é uma família que merece aí todo o nosso respeito. Que com certeza mudou, assim, a nossa visão profissional. Sim, eu virei vendedor ali, né? Hoje eu dou treinamento de vendas, mas eu aprendi com eles. Sempre tem que ter um exemplo. Sempre tem que ter alguém bom, né, para te puxar. Exatamente. E não existia tomba ou porrada grande o suficiente para desanimar o Nuri, né? Não, tinha dia que ele acordava de manhã cedo e ele queria comprar o mundo. E tinha dia, por causa da porrada na noite anterior, no leilão, que não vendeu nada, que ele chegava e ficava só assim, o dia inteiro assim, com a mão na cabeça, e eu pensava, hoje ele vai morrer, de hoje ele não passa. Eu não falava nada. Daí, 5 da tarde, na hora que ele ia embora, assim, que eu pensava que ele ia falar alguma frase bem destrutiva, ele falava, quer saber? Vamos pra cima hoje. Hoje tem que vender. E vendia. Né? Tem altos e baixos, né? Em tudo. Haroldo, obrigado, cara. Ora, eu que agradeço a oportunidade pelo papo, de participar. né? Eu já conhecia você de ouvir falar, mas nunca tínhamos tido a oportunidade de conversar e foi um papo muito agradável. Eu também gostei de participar, uma experiência nova para mim. Já fazia algum tempo que o Luiz tinha me convidado e tinha outras coisas e acabamos deixando de lado, né? Que bom que deu certo hoje. Que bom. Sim. Muito bom. Obrigado pelo teu tempo, pela tua experiência, pelas histórias que a gente partilhou aqui, tá? Legal. E sucesso lá na Ana Pegova e nos Estão outros convidados a projetos que você conhecer tem. lá Ana Pegova. Você também que está nos assistindo aqui em Curitiba, 2 pontos. Fala de novo os endereços. Uma na Rua Gonçalves Dias, 119, para cima da pracinha do Batel. E outra na Nossa Senhora da Luz, 2426, no Alto da 15. Perto, quase esquina com a Itupava. Luiz. Quero agradecer também o Haroldo. Foi bem na virada do ano ali, né? Com férias e tudo. Daí Foi. acabou não Rolou. coincidindo os horários. Mas eu acho que foi bem importante esse bate-papo. E assim, como eu falei no início, ele é uma referência na parte hidráulica. E até eu falei da parte do empreendedorismo, da influência do Nuri, né? Mas eu entrei... O Haroldo entrou para ser já para o lado mais técnico, né? Na engenharia, não, certo? Não entrou pensando na parte comercial. Sim. Meu curso já foi bem direcionado para a parte comercial, técnica comercial, inspirado no que eu ouvia de vocês, ali do Ricardo, contando o dia a dia de vocês, porque o Ricardo já estava trabalhando com você nessa época. Sim. Então, muito assim da minha escolha profissional, porque eu ia ali com o Ricardo na Rex, mesmo quando eu estava só estudando. Então, eu tive muita influência também deles ali, do escritório de vocês. Você, o Ricardo e o Gonçalo. Então, por isso, para mim, é bem especial aí aqui. qualquer dia, né? Tem que trazer. Contar umas... Esse também tem história, né? É tipo o Banco do Brasil, tem história para contar. Mas é isso aí. Valeu, Luiz. Obrigado, Obrigado. Haroldo. Você que nos assistiu, muito obrigado. E fique preparado, fique ligado para o próximo episódio, o 3º, do DHE Cast. Até lá.
Obrigado.